Crefisa oferece Jornal Nacional. Boa noite! Hoje nós iremos falar sobre os recursos fornecidos por ambientes não vivos. Acompanhe a reportagem com a repórter Clarice. Hoje nós vamos falar de um recurso muito importante para as nossas vidas. É a luz e o calor do sol. Por isso eu tô de óculos escuro e verde. Vai que consigo fazer uma fotossíntese, né? Bom, e para explicar melhor sobre esse assunto para nós, estou aqui com a bióloga Mariana. Olá, Mariana, tudo bem? E conte mais para nós sobre isso. Pode me entregar o microfone, querida. Obrigada. Bom, pessoal, a maioria dos animais e das plantas, eles dependem da luz solar para realizar a fotossíntese, no caso das plantas, né? E para a produção de energia, no caso dos animais. As plantas, elas então vão fazer a fotossíntese, porque elas têm, né, a folha verde, que é a clorofila. E, querida, você não vai fazer fotossíntese porque você é um ser humano. Quem faz fotossíntese são suas plantas, ok? Só abre aspas, tá, gente? Abre uma aspas ali, mas já fechei. E as plantas apenas que fazem esse processo de fotossíntese. Os animais, não. Os animais, eles vão se alimentar das plantas. Então, tem a primeira classe dos animais, que são os herbívoros. Eles se alimentam das plantas. E aí, depois tem a segunda classe dos animais. E aí, acontece uma coisa que nós chamamos de cadeia alimentar. É quando um se alimenta do outro. Por exemplo, um besouro se alimenta da orquídea. O sapo se alimenta do besouro. A cobra se alimenta do sapo e a siriema se alimenta da cobra. E aí, pessoal, é o seguinte. Tem alguns lugares também, agora falando sobre a luminosidade, que são muito claros, como nas florestas. Então, a luz solar, ela consegue entrar dentro de uma mata, por exemplo, dessas florestas que são abertas. Agora, já nas cavernas, que é um lugar muito escurinho, muito fechado, a luz solar não consegue entrar lá dentro. Quando uma grande árvore cai na floresta, como essa daqui, ó, por exemplo, ela estava bem aqui, ela caiu. Forma esse espaço aberto aqui, que a gente chama esse espaço aqui de clareira. Muitas plantas, elas começam a crescer na clareira iluminada pelo sol. Então, vocês estão vendo, agora ali, ó, tem luz solar. Então, aquelas plantas que antes não estavam crescendo, por causa dessa maior aqui, agora elas vão conseguir crescer, porque a luz do sol consegue chegar aqui embaixo. Tá ok? Então, essas pequenas plantas irão crescer e transformar em árvores adultas como essas daqui. Lembrando, então, que os animais não fazem fotossíntese. Quem faz fotossíntese são as plantas. Mas os animais precisam de se alimentar das plantas e de outros animais para a produção de energia, ok? Tem alguns animais também, como calangos, jacarés, lagartos, que eles permanecem muito tempo no sol, paradinhos, porque eles precisam de assimilar essa energia do sol para a produção de energia, para eles correrem, para eles conseguirem alimento. Então, eles utilizam o sol, ok? Muito obrigada, Mariana. Volte sempre. Bom, gente, agora eu vou chamar o dermatologista Marcos, que ele vai explicar um pouquinho sobre os cuidados que devemos tomar ao nos expormos no sol. O sol, ele é muito importante para a nossa vida. Ele nos dá a vitamina D, que é o que deixa os nossos ossos fortes e os nossos dentes também. Mas, atenção, é preciso tomar cuidado aos horários que você vai se expor nesse sol, porque o sol pode causar queimaduras. Então, fique atento. Use chapéu, use óculos e também passe protetor. Ok? Fica a dica, pessoal. Bom, vamos fazer como o Dr. Marcos nos ensinou, não é mesmo? Vamos nos cuidar. E agora eu irei falar de um recurso muito importante para a nossa vida. É a água. Acompanhe a reportagem com a repórter Juliana. As plantas, assim como os animais e os seres humanos, dependem da água. O nosso corpo é composto por pelo menos 70% de água. A água, ela é importante para os animais,
importante para as plantas E para os seres humanos como um todo. Sem a água, os animais, os seres humanos e as plantas podem morrer. Bom, a água ela é utilizada como local para viver de alguns animais. Por exemplo, os peixes, eles vivem dentro da água. Agora, elas podem servir também para conseguir alimento, como os pelicanos. E ainda ela pode servir para aqueles animais que precisam de acasalar e fazem a postura de ovos na água, como os sapos. Agora, pessoal, tem uma entrevista super bacana, na verdade é uma dica mesmo, que uma atleta deu para nós. Acompanhei a reportagem. Quando a gente está fazendo atividade física, nós perdemos muita água, seja no suor ou na urina. Então, é muito importante ficar com a sua garrafinha de água quando estiver passeando com o seu doguinho. Né, Max? Vem! Tchau, tchau, pessoal! O Jornal Nacional fica por aqui. Tenham mais informações do Jornal da Globo. Uma boa noite e até amanhã.